Fala, moçada! Beleza? Estamos aqui para mais uma correção de simulado. Agora, simulado SpaceX. Simulado SpaceX, que a provinha vai acontecer agora no final de semana, né? E aí chegou meu camarada Leonardo Chucrute e me convidou para fazer a correção e mostrar para vocês. Mas antes, eu queria mostrar para você algumas outras coisas. E aí o Léo agora está com o coração acelerado. Está com o coração acelerado e falou assim, o que esse William vai fazer? O que esse William vai fazer? Que eu não estou entendendo, ele está maluco, que não estava nada disso programado. Não sei se eu vou botar isso no ar, não, hein? Então, olha só, galera, a prova está chegando e eu decidi, por mim mesmo, o Léo vai querer me arrebentar, mas estou nem aí para ele. Ó, porque eu quero ajudar você. Então, vamos lá. Para a prova de português da SpaceX, se eu fosse você agora, eu anotava o que eu vou falar. Por quê? É o bizu. É o bizu. Por quê? Porque aqui a gente acompanha. E quem não acompanha, não sabe o que está acontecendo, não consegue muita coisa. Então, como nós acompanhamos, sempre estamos conseguindo muita coisa. Por isso, eu queria que você anotasse o que é mais propício, o que é mais provável de se cair na prova da SpaceX. Pô, William, mas é o que vai cair? Olha, normalmente cai esse tipo de questão que a gente vai falar aqui, de matéria, né? E isso se reflete nos nossos simulados. Então, quem faz nossos simulados, de todos os concursos militares, vestibulares, o cara está por dentro, ele sabe o que vai cair. Então, o que vai cair na prova da SpaceX de português, começando com português, é interpretação de texto. Interpretação de texto ali, 4, 5 questões de interpretação. Beleza? E aí, uma questãozinha, no máximo aí, 2 questões, vai? Acho que 2 questões de literatura, tá? E aí, eu estou chutando simbolismo, arcadismo, classicismo, quinhentismo. Então, classicismo, quinhentismo, arcadismo, simbolismo, normalmente, é isso que vem aparecendo nas provas, né? Com exceção da prova da SpaceX do ano passado, que caíram algumas questões de barroco, mas aqui, se tratando de SpaceX, em relação à literatura, eu daria uma atenção, não quer dizer que você não vai estudar as outras escolas, mas eu daria uma atenção a classicismo, quinhentismo, arcadismo e simbolismo. Isso aí é básico, você tem que saber. Não pode ir para a prova sem saber essas escolas literárias. Beleza? Depois disso, análise sintática, em torno aí de 3 questões, né? Podendo ser 2, né? Questões de orações, verbos, concordância verbal e nominal, tá? E aí, mais ou menos umas 2 questões disso. Pronomes, termos da oração, pontuação, uso de conectivos. E aí, quem assiste às nossas aulas de redação está muito bem em relação a conectivos, né? E conectivos também você estuda na parte de orações subordinadas, certo? Acentuação gráfica, clássico, cai acentuação gráfica, estrutura e formação de palavras também, adjetivos são coisas que podem aparecer aí na sua prova. Se eu fosse você, eu anotava isso que eu falei e dava uma olhada nas provas anteriores para confirmar se não aparece isso. Beleza? E depois disso, né, em relação à física, ué, mas você não é português, tal? Não, vamos lá, vamos falar em física também. Em relação à física, o que eu daria uma atenção é eletricidade e circuitos elétricos,
beleza? Vai cair questão, uma ou duas questões, né? Agora, o que mais cai, obviamente, é a mecânica, certo? E aí os movimentos, eu estudaria os movimentos, estática, né? Que é momento da força, equilíbrio, alavancas, trabalho, energia, energia mecânica e conservação da energia mecânica, hidrostática, dinâmica, leis de Newton, básico, isso cai toda a prova. Impulso, quantidade de movimento, né? E termodinâmica, né? Termologia termodinâmica. Vai cair questão em relação a isso também. Pode cair questão de ótica? Pode sim cair uma questão de ótica, uma questão de ondas. Normalmente se cai sim. Né? Mas, de repente, uma de cada, eu acho que é válido você ver, mas não é o que mais cai. Não que você não tenha que estudar, pelo contrário, tem que ir para a prova tentando varrer aí todo o edital. Mas eu, se fosse você, estudaria, a princípio, isso que eu falei. Beleza? Partindo agora para química, né? Pô, mas química também? Vamos falar de química. Vamos falar de química. Eu acho que o que mais aparece, né, são transformações químicas, elementos químicos, tabela periódica, reações químicas, isso aí vai cair com certeza. Né? E em torno de 2, 3 questões aí pode aparecer. Tá? Fórmulas de balanceamento, né? Leis ponderais, beleza? Isso vai aparecer, isso é fato. Beleza? Grandezas, massa, volume, mol, massa molar, constante de Avogadro e estequiometria. Beleza? Teoria atômica, sistemas gasosos, beleza? Isso vai aparecer. Agora, certamente vai aparecer eletroquímica, oxirredução, potenciais, padrão de redução, termoquímica, energia calorífica, calor da reação, entalpia, equações, lei de Hess, né? Cinética química, velocidade da reação, energia de ativação, concentração, pressão, temperatura, catalisador, sistemas homogêneos, cadeias carbônicas, isso vai aparecer, certamente vai aparecer, beleza? Então, se eu fosse você, eu dava uma bisoiada nesse tipo de matéria. Agora, para matéria aí que vocês adoram, com certeza nessa vocês vão passar. Até porque, normalmente, quem não passa em português, no inglês, né? Mas na matemática, basicamente, todo mundo atinge aí a aprovação. Classificação já é outra história, mas ser aprovado, né, a grande maioria consegue. O problema está nas outras matérias que a galera normalmente não dá muita atenção. Então, isso você tem que se preocupar. Primeiro, você tem que dar atenção à sua dificuldade. Não adianta você estudar aquilo que você manda bem, porque você vai só mandar melhor ainda. Você tem que dar atenção àquilo que você não sabe. Beleza? Coloca isso na sua cabeça. É assim que você vai passar no concurso. Então, em relação à matemática, eu estudaria função do segundo grau, função do primeiro grau, inequações, polinômios, função do primeiro grau, função afim, já falei, função modular, logaritmo, clássico também vai cair direto, sempre cai. Geometria analítica, circunferência, cônicas, estudo da reta. Beleza? Isso aí também sempre aparece alguma coisa. Geometria espacial. Né? Normalmente cai esfera, mas pode cair as outras, mas eu apostaria na esfera. Beleza? Geometria plana, circunferência e círculo. Sempre está aparecendo uma, duas questões aí, podendo variar um pouquinho para mais num ano ou em outro. Né? Áreas das figuras planas, triângulos, polígonos, também é clássico de se cair. Análise combinatória, uma questãozinha, complexo, probabilidade, progressão aritmética, matriz determinante, sistemas lineares para fechar a prova. Beleza? Normalmente se fecha a prova com isso aí. Então, isso vai cair. Tudo que eu falei aqui, ó, isso vai cair, todo ano cai.
Basta você pegar as provas anteriores e os nossos simulados. Vai aparecer esse tipo de questão. Certo? Agora, geografia. Geografia certamente vai aparecer geopolítica, né? Geografia geral. População, relevo e geologia. Clima, né? Humana, população, física, vegetação. Econômica, indústria e relevo. Beleza? Dá uma olhada nisso e seja feliz. Agora, em relação à história, iluminismo, expansão marítima, Guerra Fria, Primeira Guerra Mundial, e Alta Idade Média, Reforma Religiosa, Independência dos Estados Unidos, Baixa Idade Média. Sistema colonial, Era Vargas, óbvio que vai aparecer Era Vargas, e Segundo Reinado. Beleza? Isso são matérias que, historicamente, se tratando até da história, caem nos concursos militares e na SpaceX vai cair isso aí que eu estou falando. Beleza? Agora, inglês. Inglês, vocabulário, verbos, conjunção, preposição, sinônimos e, com toda certeza, assim como, basicamente e predominantemente, todos os concursos, interpretação de texto. Beleza? Interpretação de texto e alguma coisa de interpretação de texto informativo, né? Jornalístico. Mas interpretação de texto vai cair com toda certeza, variando aí entre 4 e 9 questões, até como um exemplo de 2018. Beleza? Então, se eu fosse você, eu anotaria esse bizu, dava uma olhada nisso depois, com mais calma, no que eu falei, e tenta dar uma olhada nas provas anteriores. O que você tem que fazer agora? Provas anteriores, e dar atenção a essas matérias que eu falei, porque elas com certeza vão aparecer na sua prova. Beleza? Agora, começando aqui o nosso simulado, temos um texto aí, certo? Que é em relação à concordância, uma pergunta, né, que um amigo do autor faz a ele em relação à concordância, que tem vocativo, e após o vocativo não tem a presença explícita ali do sujeito. Beleza? É mais ou menos isso aí que está aparecendo nesse nosso... Deixa eu compartilhar a tela aqui, desculpa. Então, estamos aí. Agora sim, acho que todo mundo está vendo. Vamos dar uma lida rápida nesse texto, porque é bem tranquilo de se entender. Então, recebi consulta de um amigo que tenta deslindar segredos da língua para estrangeiros que querem aprender português. Seu problema: se digo em uma sala de aula, pessoal, leiam o livro X. Como explicar a concordância? Certamente não se diz, pessoal, leia o livro X. Pela pergunta, vê-se que não se trata de fornecer regras para corrigir eventuais problemas de padrão. Trata-se de entender um dado que ocorre regularmente, mas que parece oferecer alguma dificuldade de análise. Em primeiro lugar, é óbvio que se trata de um pedido ou de uma ordem mais ou menos informal. Caso contrário, não se usaria a expressão pessoal, mas talvez senhores ou senhores alunos. Em segundo lugar, não se trata da tal concordância ideológica, nem de sílabes, hipóteses previstas pela gramática para explicar concordâncias ou mais ou menos excepcionais, que se devem menos a fatores sintáticos e mais aos semânticos. Exemplos correntes do tipo: a gente fomos e o pessoal gostaram, se explicam por esse critério. Como se pode saber que não se trata da concordância ideológica de sílabes? A resposta é que, nesses casos, o verbo se liga ao sujeito em estrutura sem vocativo, diferentemente do que acontece aqui. E em casos como Pedro, venha cá, venha não se liga a Pedro, mesmo que pareça que sim, porque Pedro não é o sujeito. Para
tentar formular uma hipótese mais clara para o problema apresentado. Talvez se deva admitir que o sujeito de um verbo pode estar apagado e, mesmo assim, produzir concordância. O ideal é que se mostre que um fenômeno não ocorre só com ordem ou pedidos, e nem só quando há vocativo, mas por partes. E, letra A, é normal em português haver orações sem sujeito expresso, e mesmo assim haver flexão verbal. Exemplos correntes são frases como chegaram e saíram em seguida. E todos conhecemos das gramáticas. Sempre que há um vocativo, em princípio, o sujeito pode não aparecer na frase. É o que ocorre em meninos, saiam daqui. Mas o sujeito pode aparecer, pois não seria estranha a sequência. Meninos, vocês se comportem. Se forem aceitas as hipóteses A e B, diria que são fatos, não seria estranho que a frase pessoal, leiam o livro X, pudesse ser tratada como se sua estrutura fosse pessoal, vocês leiam o livro X. Se a palavra vocês não estivesse apagada, a concordância se explicaria normalmente. Assim, o problema real não é a concordância entre pessoal e leiam, mas a passagem de pessoal a vocês, que não aparece na superfície da frase. Este caso é apenas um dentre tantos outros que nos obrigam a considerar, na análise, elementos que parecem não estar na frase, mas que atuam como se lá estivessem. Se lá aonde? Na frase. Adaptado, possente, Círio, Mal Comportadas Línguas, São Paulo, Parábola Editorial 2009, página 85, 86, assinale V, verdadeiro, ou F, falso, para as afirmações abaixo. Então, vamos analisar as afirmações abaixo. Assinale com V, verdadeiro, ou F, falso. Beleza, já falei, né? Estou ficando doido. A expressão seu problema faz remissão ao problema de um amigo do autor do texto sobre um fato da língua portuguesa? Sim. O problema do amigo em relação à concordância. Está tentando aprender língua portuguesa. Então, V. A primeira já é V. Então, saiu fora aqui a letra A e B. Beleza, já eliminamos isso aqui, ó. Eliminou. Certo? Belezinha? A expressão nesses casos, referência 8, faz referência a exemplos correntes? Não, né? Porque lá, nesses casos, está explicando que o que está dentro dos parênteses em relação a silepse. Então, não faz referência a exemplos correntes, certo? Então, falsa essa aqui. A palavra aqui faz remissão à problemática central acerca da concordância? Sim. Sim, faz remissão à problemática central acerca da concordância. A palavra lá faz remissão na frase? Acabamos de falar que sim. Então, VFVV, letra E, de eu vou passar no concurso. Beleza? Gostou, né? Beleza. De acordo com o autor do texto, a explicação para a concordância verbal na frase pessoal, leia o livro X, está relacionada ao fato de a concordância verbal se fazer com um sujeito não expresso, nem fonética, falado, som, nem ortograficamente. Não está escrito, explícito lá em palavras, nem foneticamente. Então, se explica nisso. Assinale a alternativa em que se encontra outro exemplo desse mesmo fenômeno gramatical de que trata o autor do texto. Então, ele quer que apareça nas alternativas a mesma coisa que apareceu na problemática central do texto, que é o problema do sujeito não expresso nem fonética e nem ortograficamente. Meninos, vocês se comportem, já tenho vocês aqui. Chegaram e saíram em seguida esses meninos. Então, esses meninos chegaram e saíram. Sujeito. Gente, chegaram as pizzas. Então, as pizzas chegaram. Sujeito. Gurizada, já terminaram a prova? É essa, né?
que não tem o sujeito explícito. Ok? Guria, tu já leu. Tu, sujeito. Então, resposta da 2, letra D de dado. Beleza? Vamos que vamos? Então, vamos nessa. 3. Observe as propostas da reescrita para o seguinte trecho do texto. Para tentar formular uma hipótese mais clara para o problema apresentado, talvez se deva admitir que o sujeito de um verbo pode estar apagado e, mesmo assim, produzir concordância. Para tentar formular uma hipótese mais clara para o problema apresentado, deve-se admitir, talvez, só mudou talvez de lugar, não comprometendo o sentido, que o sujeito de um verbo pode estar apagado e produzir concordância mesmo assim. Ok, beleza. Para tentar formular uma hipótese mais clara para o problema apresentado, se deva primeiro que já está começando aqui com um pronome oblíquo no início, né? Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. Está errado. Se deva admitir que talvez o sujeito, não. Não é talvez o sujeito. É talvez se deva admitir. Então, está errado a 2. Deve-se admitir que o sujeito de um verbo pode estar apagado e produzir, mesmo assim, concordância para talvez tentar, não, mudou completamente o sentido da frase original. Então, a 2 e a 3 está errada, a resposta correta apenas a 1. Beleza? Certinho? Considere as seguintes afirmações acerca dos usos verbais do texto e assinale a alternativa correta. O verbo recebi, no pretérito perfeito, faz referência a um dizer do amigo. Dizer do amigo? Não. Quem falou recebi foi o autor, não foi o amigo. Então, errada a letra A. O uso predominante de verbo no presente diz respeito ao fato de que o texto aborda uma questão atual. Não é uma questão atual, é uma questão que sempre aconteceu, ela sempre existiu. Então, não é atual. A expressão se deva, no presente do subjetivo, possibilita ao autor apresentar certeza. Certeza não dúvida, talvez se deva. Então, isso é dúvida completa. Certo? Beleza? Então, completamente errado. A locução verbal forem aceitas vincula-se ao verbo seria para o autor situar sua argumentação como possibilidade? Sim. A locução verbal lá na referência 20, forem aceitas, vincula-se ao verbo seria. Se forem aceitas, seria. Então, é completamente correta a letra D. Os empregos de formas infinitivas do verbo, no decorrer do texto, não. Verbos no presente, flexionado. Então, não tem nada a ver. Letra D, a resposta do número 4. Beleza? Vamos para 5. Número 5. Considere os usos de advérbios no texto e assinale com 1 aqueles que o advérbio modifica o sentido de apenas uma palavra e com 2 aquele que modifica 2 palavras. Beleza? Vamos que vamos. Certamente, referência 4. Temos que voltar lá para a gente não se perder. Certamente, referência 4. 5, 4. Seu problema, se digo em uma sala de aula, pessoal, leia o livro X, como explicar a concordância? Certamente, não se diz, pessoal, leia o livro X. Então, esse certamente, ele está modificando, vamos lá, 2 palavras, né? 2 palavras. Como explicar a concordância? Certamente, não se diz, pessoal, leia o livro X. Próxima. Próxima.
Menos referência 6. Menos referência 6. Vamos voltar lá. Isso é chato? Mas temos que voltar, não tem jeito. Referência 6. Cadê? Aqui. Em primeiro lugar, é óbvio que se trata de um pedido ou de uma ordem, mais ou menos informal. Então, está modificando aqui informal. Então, menos informal. Uma palavra. Beleza? Uma palavra. 2, 1. O único que tem 2, 1 é esse e esse aqui. Então, só está entre A e C. Então, a próxima já vai... Então, mais referência 12. Mais referência 12. Referência 12. Para tentar formular uma hipótese mais clara para o problema apresentado, então, mais clara, então está modificando aí a palavra clara. Então, 1. Beleza? 1. Próxima palavra é talvez referência 13. Referência 13. Talvez se deva admitir mais clara para o problema apresentado. Talvez se deva admitir. Então, em relação a essa palavra, está modificando mais de 1. Então, 2, letra C, a nossa resposta da 5. Assinale a alternativa que apresenta uma oração na voz passiva. Agora, eu queria que você prestasse atenção. Voz passiva, ela só pode acontecer com verbo transitivo direto. Então, onde é que nós temos voz passiva? Com verbo transitivo direto. Beleza. Então, temos 2 tipos de voz passiva. Voz passiva sintética. Verbo na terceira pessoa do singular mais ser. Beleza? Se esse verbo transitivo direto, que vem depois do ser, é o sujeito. Beleza? Certo? Então, o verbo na terceira pessoa do singular mais ser, o que vem depois, concordando, é o sujeito. Se não estiver concordando, não é o sujeito. Beleza. E o ser é a partícula apassivadora. Se o verbo não for transitivo direto na voz passiva sintética, o ser é índice de indeterminação do sujeito. Acabou. Show de bola. Agora, voz passiva analítica. Verbo na terceira pessoa, aliás, verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. Beleza? Verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. Verbo principal, verbo transitivo direto. Entendi. Então, vamos lá. Mesmo que parecer é verbo de ligação, né? Então, já era. É normal em português haver orações. Então, beleza, haver, mas não está na forma de voz passiva. Não estava verbo auxiliar, mas verbo principal. Está um verbo só. Então, não é voz passiva. Exemplos correntes são frases, verbo de ligação. Não seria estranha. Muita gente pode ter marcado essa aqui, né? Confundindo estranha com verbo. Estranha aqui é predicativo do sujeito. A sequência sujeito, estranha concorda, se liga à sequência, é um adjetivo, ligando a sequência, predicativo do sujeito. Não é verbo no particípio. Beleza? Então, aqui não é voz passiva analítica. Agora, a letra E. Se forem aceitas, verbo auxiliar e verbo principal transitivo direto no particípio. Beleza. Letra E, a resposta da número 6. Beleza? Pegou o bizu? Esse tipo de questão sempre aparece, então fica ligado. Beleza? Esse bizu foi brabo, hein? Agora vamos para 7. Vamos para 7. Considere as seguintes afirmações sobre a síntese dos parágrafos do texto. O primeiro parágrafo apresenta uma problemática discutida pelo autor a partir da dúvida de um amigo, sim, sobre a concordância. Beleza. O segundo e terceiro parágrafos apresentam discussão a respeito da preponderância de aspectos sintáticos envolvidos na construção de pedidos e ordens em uso no padrão da língua. Não, ele conversa ali, ele fala até em relação a concordar com o vocativo, mas não aparecer o sujeito explícita, como até falou lá numa questão acima, fonética ou ortograficamente, mas não tem muito a ver essa número 2 aqui, não. Beleza?
3. O quinto parágrafo do texto enumera argumentos que permitem explicar o fenômeno gramatical da concordância em construções sem sujeito expresso. Beleza, a 3 está certa. Resposta, letra D de dado. O acento grave, número 8, indicador de crase, deve ser utilizado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa na palavra destacada em. Então, você tem que ver onde tem crase. O que é a crase? A crase é um fenômeno de fusão, contração de a preposição mais artigo. Essa preposição, ela pode ser proveniente de um verbo positivo direto ou de um substantivo que peça um complemento, como um complemento nominal. É um complemento com preposição, você vai juntar esse a, se for uma preposição, o a, né? Preposição, e um artigo proveniente de um substantivo feminino. Então, primeiro, só tem crase antes de palavra feminina. Substantivo feminino. E é uma fusão entre preposição e artigo, beleza? Isso você tem que entender, o básico, antes de todas as regras de crase que existem no mundo. Se você entender isso, já é meio caminho andado. Então, ó, as aulas do Aprovação Virtual, melhor curso do Brasil, são essenciais devido a quê? São essenciais devido a quê? Artigo. Esse a que é preposição proveniente de devido. Faz uma frase começando com urgência. A urgência de implantar novas metodologias. Então, pediu um artigo aqui na frente. Então, juntou a preposição com o artigo, crase. Então, já é essa a nossa alternativa correta. Mas vamos dar uma olhada nas outras. O bom uso das aulas de aprovação virtual conduz as pessoas a novas. Por que aqui não tem crase? Né? Na verdade, aqui deveria ter a crase, né? Deve ser utilizado, e não tem. Então, aqui. Aqui deve ser, então é isso mesmo. O bom uso das aulas de aprovação conduz as pessoas a novas. Esse A não tem crase, por quê? Nesse caso aqui, conduz as pessoas a quê? A novas. Tem que concordar numericamente. Se o A estiver no plural e o substantivo no plural, vai ter crase que vai concordar. Se não tiver, não tem crase. Nesse caso aqui, não tem crase. Os colaboradores do AV vêm utilizando diversas tecnologias que aumenta alguma coisa. Então, não tem preposição. Então, esse A aqui é só artigo, não tem crase. O desenvolvimento de planilhas e cronogramas do AV tem contribuído com progressos significativos para o quê? A aprovação. Então, esse A é só artigo também. O primeiro passo para buscar, quem busca alguma coisa, e não há alguma coisa. Então, a aprovação é só artigo. Então, a resposta correta seria a letra A de aprovação virtual. O professor Antônio Abreu, caraca, o cara mais brabo da língua portuguesa do Brasil, cansado da mesmice, recorreu a um sinal de pontuação para indicar a supressão de um verbo. Normalmente, quando isso acontece utilizando-se vírgula. Você coloca a vírgula no lugar de uma palavra que deveria aparecer. Na verdade, já apareceu antes, e aí você usa esse recurso para não repeti-la. Como está muito claro aqui na letra E, ele era fixo. Eu era o que vou. Ou eu sou o que vou, também pode. Beleza? Então, utilizamos uma vírgula para suprimir o verbo ser. É essa a nossa resposta. Você pode olhar aqui, por exemplo, a letra A não tem nenhum sinal de pontuação, utiliza-se, na verdade, tem um hífen, um apóstrofe aqui, dizendo que suprimiu uma letra, mas não é um verbo, nada a ver. Esse ponto, ele não suprime nada. Aqui é apenas uma pergunta, né? E esse hora sendo separado aqui não suprime verbo nenhum. Se morrer, não falo, e ninguém diria. Também não suprime nada. O que suprime é a letra E.
Beleza? Número 10. A questão refere-se ao romance O Outro Pé de Sereia, de Mia Couto. A crítica literária tem aproximado o moçambicano Mia Couto do brasileiro Guimarães Rosa. Então, você tem que ler esse textinho, microtexto aqui. E vamos lá. No trecho, as mãos calorosas de espadachim, enxadachim, né? Não é espadachim, né? É enxadachim, extraído do conto Fatalidade, de autoria do autor brasileiro. O neologismo enxadachim é construído pelo mesmo processo de formação de palavra utilizado pelo autor moçambicano para a criação de... Qual é o neologismo aqui que aparece aqui nas frases, nas alternativas? Vitupérios, bebericava, tamanhoso, mudançarinos, malfadado. Mudançarinos, né? Por quê? Mudança com dançarinos. Isso aqui é um processo de formação de palavra de aglutinação, de enxada com espadachim, com perda de fonema. Então, houve uma aglutinação de mudança com dançarinos, formando mudançarinos. O mesmo processo de formação de enxadachim. Beleza? Essa a nossa resposta, letra D, dado. É terminantemente proibido animais circulando nas áreas comuns a todos, principalmente para fazer as suas necessidades fisiológicas no jardim do condomínio, onde pode pôr em risco a saúde das crianças, que ali brincam descalças. Assinala a opção que há dois itens, em que os dois itens apresentam impropriedades com relação às normas gramaticais. Flexão de circular e fazer. Cadê circular? É terminantemente proibido animais circulando nas áreas comuns. Por que eu acho que esse aqui está errado? Porque animais circulando nas áreas comuns a todos não faz sentido, né? Não tem nada a ver animais circulando. Principalmente para fazer suas necessidades, não fazerem. Está errado. Emprego de onde? Emprego de onde? O onde significa lugar físico. Aqui não tem nada a ver. Para suas necessidades fisiológicas no jardim do condomínio. Que pode pôr em risco, não onde pode pôr em risco. Beleza? Então, emprego do onde aqui está errado. Mas, na verdade, aqui em relação a fazerem, realmente não está certo. Beleza? Acentuação de ali. Ali está certo, né? Ali é paroxítona terminada em i. Rã no lixão, como fala nosso amigo Antônio Abreu. E regência de circular. Flexão de comum. Emprego de onde? Flexão de comum, comuns, não vejo problema nisso, não. Acentuação de por. Beleza, onde pode pôr em risco. E ali, não. Flexão de comum também não. Acentuação de por e ali. Acentuação de por e ali. E o emprego de onde? Então, o por que está errado? Porque aqui teria que ter o acento circunflexo, né? Acentuação de por. Que pode pôr em risco e ali está certo, né? Cadê ali? Ali está certo. Então, é só o por. Emprego de onde? Beleza, emprego de onde está errado. Mas o por está errado. Então, letra E. Beleza? Nas frases do texto, ela tem que ter uma fiel observância ao contrato e as cláusulas abrangem fornecimento de garantias. Então, primeiro, tem que substituir isso aqui
é por outro objeto, né, de forma correta. O diretor do AV, Maurício Vai Malhar, estava na dúvida de como ficariam os segmentos se os mesmos fossem substituídos por pronomes pessoais oblíquos. Então, substituindo, verbo ter termina em R, você suprime o R, aí fica um monossílabo tônico, né, terminado em E, tem acento circunflexo, então te, lá, substitui por lolá, 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 los, las, tirando o R. Quando termina em R, S ou Z, você faz isso. Aqui, termina em M. Quando termina em M, abrangem. O que vem depois, você substitui por no, na, nos, nas. Abrangem nos, nas, né? Tela e abrangem no. O fornecimento. Então, abrangem no. Letra C de casa. Então, tela e abrangem no. As cláusulas abrangem no. Beleza? Essa aqui também, de vez em sempre, aparece. Tem que ficar ligado. Dizer que Caetano falou X porque é um leonino vaidoso pode dizer que todo leonino é vaidoso. Ó, porque é um leonino vaidoso quer dizer que, letra A, todo leonino é vaidoso. Não, ele é um leonino e é vaidoso. Mas não quer dizer que todo leonino é vaidoso. Mas beleza. Se leonino, vaidoso, ou B, que ele pertence a um subconjunto de leoninos, os vaidosos, essa eu concordo. Letra B. O que dá, no primeiro caso, leonino, que é vaidoso, e no segundo, leonino, que é vaidoso. Um é explicativa, ou seja, generaliza, todo leonino é vaidoso, e a outra é restritiva, somente os leoninos que são vaidosos. Beleza? Entre os comentários à postagem, qual deles corresponde corretamente à pergunta do autor? E aí? Como vamos ficar? Em um determinado universo de crenças, leoninos são vaidosos. Isso é um clichê, um senso comum. Não é isso que está dizendo lá, né? Está dizendo lá que ele é um leonino vaidoso. É um leonino vaidoso. É um leonino vaidoso. Igual a é como qualquer leonino, no caso vaidoso? Não. É um subconjunto de leoninos que são vaidosos. Beleza. Entendo como a opção 2. Show. Até aí, tudo certo. Para que eu entendesse como opção 1, deveria ser, como todo leonino, é vaidoso. Aí sim, estaria certo. Né? Então, é exatamente essa a nossa alternativa, letra C. Se fosse isso, a opção 1 estaria correta. Fico com a restritiva, leonino que é vaidoso. Entendo que, ao trazer vaidoso a leonino, acentua o vaidoso, já implicando em leonino. Não é nada disso que quer dizer, né? Sei que leonino é vaidoso por si só, também não. Então, letra C é a nossa resposta. Assinale o texto cuja redação é mais adequada à norma padrão da língua portuguesa. Então, é a mais adequada. Daí você já sente um frio na barriga, né? É a mais adequada. Ao saber disso, alguém estaria falando que isto é samba de crioulo doido, que ninguém se entende, ninguém viu nada, e muito menos não sabe nada. E nós, ilustres brasileiros, estamos pasmos e sem saber o que fazer. Porque junto, né? Só pensamos no nosso bolso. E a vergonha nem se fala. Nossa, tá tão errado que você perde até a distribuidora, né? Então, é porque junto só pensamos, nós brasileiros, só pensamos. Então, tá errado aqui. É importante
esclarecer que somente a efetivação de funcionários derivada da realização e admissão através de concurso público possibilita a criação de denominados planos de cargos e salários e caracteriza uma carreira subordinada ao Estatuto dos Funcionários Públicos. Beleza, essa eu acho que não tem nada de errado aqui. Agora, vamos para a letra C. Brad Pitt constrói 109 casas. Já separou o sujeito do verbo com vírgula. Já está errado. Próxima. É só pegar números de sindicalistas liberados pelas estatais. Só eles já dão uma grande passeata. Errada a letra D. Já passavam ou já passava de. Por quê? Porque vai concordar com a fração, né? O numerador da fração. Meio-dia, qual é a fração meio-dia? É 1/2. O numerador é 1. Então, já passava de meio-dia e meia, porque é meio-dia e meia hora, quando recebi uma ligação de minha esposa dizendo que precisávamos fazer as compras. E quando eu fiz essa alternativa E aqui, era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui em casa mesmo. A minha esposa me ligou dizendo que a gente tinha que fazer compra. E ela está bem aqui ouvindo. Aí eu bolei essa aqui e botei. É mole? Para vocês verem como funciona. Educação pela seda. Vestidos muito justos são vulgares. Revelar formas é vulgar. Toda revelação é de uma vulgaridade abominável. Os conceitos a vestiram como uma segunda pele e pode-se adivinhar a norma que lhe rege a vida ao primeiro olhar. Os conceitos a vestiam como uma segunda pele. O vocábulo a é comumente utilizado para substituir termos já enunciados. No texto, entretanto, ele tem um uso incomum, já que permite subentender um termo não enunciado. Esse uso indica o recurso assim denominado. Caramba, William, que termo não enunciado é aquele? Obviamente, esta frase, ela é carregada de machismo. Beleza? Em relação a quem essa frase está falando? A mulher. Então, não precisa nem ter a palavra mulher ali para você saber que é da mulher. Então, o vocábulo a está substituindo a palavra mulher. Nesse caso, é uma elipse, porque ela permite subentender um termo não enunciado. Elipse. Beleza? Letra A, a nossa resposta. Vamos que vamos! 16, figura de linguagem. Então, você tem que ver a passagem que não há a figura de linguagem indicada. Beleza? Não há. Não há. Éramos também paisagem. Éramos também paisagem. Então, não é que nós éramos paisagem, está comparando a gente com paisagem. Isso aqui é uma metáfora. Beleza. A realidade como uma lava. Então, também é metáfora, não é metonímia. Então, letra B é a nossa resposta. Beleza? A chuva logo se encolheu, fechou-se igual um zíper. Comparação. O vento que fervia a cabeleira do capim gordura. O vento fervia a cabeleira do capim. Capim tem cabeleira, então a prosopopeia ou personificação, né? Que é dar vida a uma coisa inanimada. Então, capim não tem cabelo. Então, quem tem cabelo são pessoas, animais. Então, prosopopeia, tá certo? O silêncio ecoava. Silêncio ecoa, que se ecoa é som. Então, isso é um paradoxo. Beleza? 17, hein? Estamos chegando! Estamos chegando! 17. O que diz na 17? Você tem que passar do discurso
direto para o discurso indireto, né? Temos sorte de viver no Brasil, dizia meu pai depois da guerra. Então, dizia meu pai que você está dizendo que tínhamos sorte de viver no Brasil depois da guerra. Letra B de bola. Agora, esse textinho aqui, já ia falar testículo, mas ia pegar mal. Então, esse textinho aqui, de dois autores, que se remete a dois autores, se refere a dois autores, que é Milton da Costa e Modigliani, né, que eles são autores que dão menos importância à forma corporal, dando mais atenção à atmosfera, tudo que está ao redor. Né? Milton da Costa, ele foi um artista que participou da vanguarda cubista, iniciada em 1907 na Europa. Beleza? Antes, pré-Primeira Guerra Mundial. Daí a explicação de por que ele dá mais atenção à atmosfera. Porque, naquele tempo, as pessoas estavam muito mais preocupadas com a política, o que estava envolvendo o pré-guerra. Então, em relação a isso que eles escreviam, que eles naturalmente davam mais atenção. Beleza? Então, ele é um artista que participou das primeiras vanguardas cubistas e dava pouca atenção à forma corporal humana, e mais atenção à atmosfera, beleza? Ao que estivesse ao redor. Beleza? Daí, olha a questão. A rainha da aprovação virtual, professora Janine Lacerda, caraca, tirou muita onda. Gostaria muito de saber, segundo o texto, a aproximação possível entre Da Costa e Modigliani. Era o quê? A simplicidade da forma verbal, a simplificação, aliás, da forma humana. A simplificação das formas humanas. Beleza? Letra D de dado. Certo? É isso aí, galera. Então, vamos para 19. Estamos quase acabando. Eu estou ficando até triste, já estava gostando, né? Mas vamos que vamos. 19 está praticamente respondida, né? Só você olhar aí. Não tem... Vamos lá. O coordenador do AV, Major William, acho que sou eu, se inseriu nas alternativas abaixo, como se destaca, segundo o texto, a obra de Milton da Costa. Então, ele era vanguardista, né? Está aqui, ó, na letra E. Não precisa nem pensar, eu falei tudo para você. Então, ousadia do desenho e pela temática de origem vanguardista. Então, ousadia do desenho, porque ele fala lá que o desenho, com a linha, você pode dizer muita coisa, com a cor, você pode ocultar ou fazer outras coisas aparecerem mais. Enfim, letra E é a resposta da número 19. Então, número 20 e última, já mando um abraço para você. Vamos corrigir a 20, certo? E vamos que vamos. Esse movimento descobriu algo que ainda não havia sido conhecido ou enfatizado antes: a poesia pura, a poesia que surge do espírito irracional, não conceitual da linguagem, oposto a toda interpretação lógica. Assim, a poesia nada mais é do que a expressão daquelas relações correspondenciais, relações e correspondências, perdão, que a linguagem, abandonada a si mesma, cria entre o concreto e o abstrato, o material e o ideal, e entre diferentes esferas de sentidos, sendo a vida misteriosa e inexplicável, como pensam adeptos desse movimento. Então, aqui está se falando de um movimento literário, né,
que aqui está vindo com toda a característica de simbolismo, né? Que é mais uma maneira imprecisa, vaga, nebulosa, né? Ilógica, ininteligível, né? Com linguagem rara, difícil, né? Robusta, enfim. São essas as características aí do simbolismo, né? Que eu falei para você dar mais atenção. Não foi à toa que eu botei no simulado. Beleza? Agora eu vou falar um pouquinho. Deixa eu passar direto aqui. Vou falar um pouquinho aqui da nossa redação. Então, a nossa redação que eu coloquei aqui tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo, a importância da saúde mental. As pessoas, muitas delas em casa, com medo da doença, se cuidando, vendo amigos, familiares morrerem, e começam a ficar estressadas, cansadas, deprimidas. E quem escrever alguma coisa nesse sentido, lembrando que a introdução é a parte mais importante da sua redação, tem que ter tese e os argumentos que você vai defender nos parágrafos de desenvolvimento. Quantas ideias argumentativas tiverem na introdução, são um número de parágrafos de desenvolvimento que você vai ter que ter. Então, lembrando, tese, na introdução, tese, 2 ideias argumentativas. Nesse caso, você pode colocar ideias que se somam, porque realmente o momento causou tudo isso aí. Leia os textos aqui em cima, né? Leia os textos e produza o seu texto pensando naquela técnica que nós ensinamos no Aprovação Virtual, que tem na comunidade, que tem lá na comunidade do Facebook, todas as aulas, que você pode acompanhar. Tem no material didático da Aprovação Virtual de redação, fui eu mesmo que produzi esse material. Quem seguir por esse material vai se dar muito bem. Ali é o bizu de toda a prova, todo vestibular, principalmente concursos militares. Ali está todo o bizu de redação. Eu garanto a você, você vai sair de 2, 3 para 5, 6 inicialmente, só com essa técnica. É um caveirão. Eu não gosto de caveirão, eu gosto da técnica. Existe uma técnica de escrita que você precisa aprender e está no material da Aprovação Virtual. Então, você vai lá, pega esse material, leia com calma. Essa é a grande dificuldade do aluno, ler com calma. Ele não quer ler, ele quer ir direto para o exercício. Como é que vai fazer o exercício se não leu a teoria? Não vai conseguir. Vai para a teoria, entenda o que você leu e depois vai praticar. A redação é a mesma coisa. Por que você senta para escrever e não sai uma linha? Porque você não está acostumado a escrever. Aí, do nada, você quer escrever 30 linhas. Não vai conseguir. Como que você consegue? Escrevendo redações constantemente. Começa com 3 redações na semana. Né? Se você for melhorando, beleza. Se não for melhorando, faça igual a mim, igual a muitas das pessoas que eu conheço. Uma redação todo dia. Só assim você vai começar a parir ideias do nada e vai escrever um livro, se você quiser. Beleza? Faça isso. E não se esqueça dos conectivos, do tópico frasal, da fonte. Tudo isso faz com que você perca pontos se você esquecer. Tá? Principal erro de alunos: repetição excessiva de palavras e não escrever até o final da linha. Tem que escrever até o final da linha. Beleza? Conclusão. Conectivo de conclusão, portanto. Mas tem professor que não gosta. Caguei para eles, não estou nem aí para eles. Portanto, e acabou.
Portanto, coloca ali a sua opinião e existe técnica para isso. Qual é a técnica? A verdade é que as pessoas estão mentalmente cansadas. Acabou. Sim. Beleza? E propõe alguma coisa para solucionar o problema e fecha. Certo? Ah, mas no meu concurso não quer que eu proponha. Então, você não propõe. Você faz outra coisa. Continua escrevendo mais algumas coisas ali relacionadas ao seu texto e finaliza. Ah, entendi. Beleza. Ele só quer saber qual é a sua opinião. Não quer que você proponha nada. Então, show de bola. Sem problema. Mas você precisa estudar pelo material da aprovação virtual. Beleza? Mando um abraço para você. Fique com Deus. Até a próxima. Estaremos sempre juntos. E fiquem ligados. Semana que vem, essa semana agora, esse final de semana agora, teremos simulado Colégio Naval. Beleza? Então, alunos de Colégio Naval que vão fazer final de semana agora, está convidado a fazer nosso simulado Colégio Naval, que eu mesmo, pessoalmente, preparei, montei, e agora estou aprendendo outras coisas que vou conseguir contribuir para você fazer e ser aprovado no seu concurso. Tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau. Quer falar, Miguel? Miguel quer falar. Espera aí, não vai embora não. Fala aí, Miguel. Tchau. Quer falar também? Olha. Dá um tchau aí. Dá um tchau aí. Tchau. Tchau. Valeu. Fui.